dia eu coloquei no meu Instagram pedindo sugestões de livros que vocês gostariam que eu falasse aqui no meu YouTube, tags de qualquer coisa que vocês queriam que eu falasse aqui no YouTube. E uma das pessoas que respondeu essa caixinha sugeriu que eu falasse dos livros que eu li e que eu esperava que fossem melhores, ou livros que eu esperava mais. E aí eu anotei e hoje eu resolvi trazer aqui uma listinha com os livros que eu li e eu tinha expectativas altas e elas não foram atingidas. Importante mencionar, esses livros que eu estou falando aqui não significa que eu não gostei de todos, que são todos livros terríveis, não. Significa que eu tinha uma expectativa com relação a esses livros e elas não foram atingidas. Aí o problema pode ser o livro ou pode ser minhas expectativas que estavam altas mesmo. Oi gente, meu nome é Maria Antônia e você tá no Literatoando. O primeiro livro que eu selecionei para essa lista de livros que eu li e esperava mais foi um que eu já comentei aqui algumas vezes, acho que no meu vídeo de leituras de março, o livro Sou uma Tola por Te Querer, da Camila Souza. Eu já falei melhor, já destrinchei ele melhor num outro vídeo e eu já prometi que eu não vou ficar falando mal desse livro, porque o fato de eu não ter gostado tanto dele me deixou triste e chateada e era um livro que eu esperava mais, porque eu tinha lido um outro livro dela, que inclusive é o mais conhecido, eu acho, que é O Parque das Irmãs Magníficas. E aí, eu amo esse livro aqui, O Parque das Irmãs Magníficas. Quando eu li, eu gostei muito. Eu achei que o livro ele fala sobre uma realidade que a gente não vê tanto assim sendo retratada nas histórias, que é a realidade de mulheres trans e travestis. Mas eu acho que ele fala de um jeito que ele provoca a empatia na gente. Então, um livro que eu li e eu esperava mais foi o Sou uma Tola por Te Querer. Mas eu esperava mais porque eu tinha lido esse outro livro que é maravilhoso, que é O Parque das Irmãs Magníficas. Então, se você tem vontade de ler Camila Souza Vilada, vai aqui nesse O Parque das Irmãs Magníficas, que eu te garanto que é um livro muito, muito, muito bom. O segundo livro, que faz parte dessa lista de livros que eu li e esperava mais, é o livro A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Assim, eu não achei um livro ruim, tá? Eu, na verdade, já li outras coisas do Zafón. Eu li um livro que eu gosto muito, inclusive, e eu tô com um projeto de reler alguns livros que eu li no passado para ver o que eu acho hoje em dia. E Marina é um desses livros que eu gostaria de reler, porque é um livro do Zafón, é um livro único, não faz parte de nenhuma série dele. E é um livro que eu tenho uma memória muito gostosa com relação a ele, um livro que eu gostei muito de ler. Também já li dele O Príncipe da Névoa, As Luzes de Setembro e O Palácio da Meia-Noite, eu acho que é isso. É uma trilogia de livros infanto-juvenis do Zafón, que eu lembro que alguns eu gostei mais do que outros. Eu acho que As Luzes de Setembro foi o que eu gostei menos, mas eu li já tem algum tempo. E eu tinha essa memória boa, é uma memória afetiva da minha relação com os livros dele. E aí eu peguei para ler A Sombra do Vento, que é um livro dele adulto, eu acho que é muito conhecido. Vai contar a história do Daniel e o pai dele apresenta ele para essa biblioteca, que é com alguns livros que foram esquecidos e tem vários mistérios envolvendo essa biblioteca, envolvendo os personagens também. É um livro meio que mistura mistério com um pouco de relação com os livros. E assim, não é um livro ruim, ele tem uma história que é interessante, que é instigante, mas eu acho que é muito longo. Aqui parece ser um livro curto, mas essa edição aqui, ela tá com as letras muito pequenininhas. Então, um livro assim, que aqui está de 340 páginas, se tivesse numa edição com as letras um pouco maiores, ia para mais de 400 páginas, acredito eu. E eu acho que em alguns momentos a coisa toda fica muito enfadonha, sabe? Demora de andar, as coisas demoram um pouco de caminhar. Enfim, eu finalizei a leitura, mas eu não tive vontade de comentar a respeito do livro mesmo, porque eu achei que foi uma trajetória muito longa pra gente chegar no ponto final da história, sabe? Então, assim, é um livro bom, um livro que envolve mistério, que deixa a gente intrigado por um tempo, mas que pra mim poderia ser um pouco melhor, poderia cortar algumas partes, sabe? E eu tava com as expectativas altas com relação a esse livro, porque eu já tinha lido coisas do Zafón e eu tinha gostado bastante. Então, né, enfim.
isto. Tá aqui fazendo parte desses livros que eu esperava mais. Outro livro aí que faz parte desses livros que não atenderam às minhas expectativas está Eu, Tituba. A proposta desse livro é justamente relatar a história de Tituba, que foi uma das bruxas de Salem que a gente vê sendo reproduzidas em inúmeras adaptações cinematográficas, teatrais, inúmeras adaptações de modo geral, e nunca retratam essa bruxa que era negra, que seria a Tituba. E aí a Marise resolve, através desse livro, ficcionar um pouco a respeito dessa personagem. O que eu acho que, por si só, já é uma história que instiga, né? Já dá vontade de ler partindo dessa sinopse. E aí eu tinha expectativas muito altas com relação a esse livro. Ele foi uma das leituras do projeto Enegrecendo Leituras e eu achava que seriam 5 estrelas com certeza. Só que aí, quando eu li, eu senti que, pelo fato do livro ser em primeira pessoa, a personagem poderia ser melhor trabalhada, a Tituba. Eu senti que em alguns momentos a autora trouxe questões que são muito contemporâneas para essa personagem, então ela utiliza termos que são mais da contemporaneidade, ela faz discussões que são mais da contemporaneidade. E eu achei também que em alguns momentos a personagem caiu naquela coisa do feminismo mais comercial, do feminismo branco. Eu senti que em alguns momentos, quando a autora vai retratar os homens da história, não foi feita o uso da interseccionalidade, né? De ver quem é esse homem. É um homem branco, é um homem negro? Em que posição social esse homem ocupa dentro da história? E aí ficou uma coisa muito mulher versus homem, que eu acho que não é uma coisa legal. E aí, enfim, eu acho que a história ela tinha tudo para me agradar demais. Tem uma personagem que ela é totalmente diferente do que a gente pode imaginar. Ela tem algumas coisas, algumas ideias, algumas ações que eu não considero tão legais assim dentro do livro. E aí, para mim, isso não é exatamente um problema, porque eu acho legal quando o livro traz uma personagem que anda sozinha e não necessariamente está ali para agradar o leitor. Mas eu senti que essa personagem específica, a Tituba, pelo fato de ser em primeira pessoa ainda, ela poderia ser melhor trabalhada. E alguns outros fatores que eu tenho uma resenha completa falando sobre esse livro no site do Literatoando. Então, entra lá no site e dá uma olhada na resenha se você quiser saber mais sobre o que eu achei desse livro. Mas, de modo geral, foi um livro que eu tinha expectativa muito alta e eu acabei não gostando tanto assim. Ainda não li outras coisas da Maryse Condé, sei que já saíram outros livros dela por aqui, fiquei curiosa para ler, inclusive, mas no momento eu só tenho essa leitura aqui, então não vou poder indicar outro livro para vocês dela. Eu recomendo que leia para tirar suas próprias conclusões. Mas foi aí um livro que eu esperava um pouco mais. Uma outra leitura que eu fiz e eu esperava mais foi um livro que eu recebi da editora Rocco, que é o Flores Feitas de Espinhos. Na verdade, é assim, eu não tenho muita familiaridade com livros que se passam em uma monarquia, com reis, princesas, esse tipo de coisa. Não tenho nenhuma familiaridade com esse tipo de história. Mas eu resolvi pegar esse porque ele diz aqui: reis e maldições, videntes e divindades. É disso que as histórias são feitas. E aí eu pensei, por que não me jogar nessa, né? É um livro mais jovem, embora tenha cenas que eu não recomendo para crianças, né? Mas assim, acho que adolescente, maiorzinho, já pode ler esse livro. E me pareceu uma montada de clichês, assim. Eu achei que os personagens não foram tão bem trabalhados. É um livro que ele se funda em 3 pontos principais, né? O primeiro é a questão política que ele tem ali com relação ao rei. Tem também uma questão relacionada à magia. Então tem um pouco de magia, principalmente envolvendo ali a vidente do rei, porque cada rei tem uma vidente, enfim. A gente tem uma vidente também aqui, que ela é da mesma idade ali do príncipe. E aí a gente tem uma questão relacionada à magia que envolve essa personagem. E a gente tem também o romance. O livro também tem ali essa questão toda do romance. Só que para mim o grande problema foi que o romance é a grande prioridade desse livro. Porque tudo que acontece nessa história está relacionado com o romance entre o príncipe e a vidente. Tudo
se passa por causa disso. Se um personagem coadjuvante vai aparecer, é por causa desse romance. Se qualquer coisa acontece, tudo tem a ver com esse romance. E aí é um pouco demais, assim. Eu não sou contra livros de romance, inclusive tenho me descoberto a respeito disso, né? Tenho lido mais coisas sobre romance, mais livros de romance e tô gostando, mas me incomoda quando o livro ele tem potencial de abordar outras temáticas e tudo gira em torno do romance e não tem mais nada além do romance. Flores Feitas de Espinhos não foi um livro que eu gostei tanto assim. Ah, detalhe, o início desse livro ele é um pouco confuso e tem alguns momentos em que eu achei que tem alguns clichês que são machistas, assim. Tipo, várias mulheres correndo doida atrás desse príncipe, essa coisa de que o príncipe ele é tudo. Sabe? Que ele não precisa fazer nada para poder se tornar minimamente atraente, porque todas as mulheres estão atrás dele, porque as mulheres são isso, elas querem esse príncipezinho, sabe? Não sei. Eu acho que não tinha necessidade disso. Enfim, poderia ser melhor. Tinha tudo para ser bom, porque tem um momento em que ele engata, tem as partes que são divertidas, são legais, mas também tem outras coisas que. Outro livro que eu esperava mais, eu não estou com ele aqui, mas é o livro Bonsai e a Vida Privada das Árvores, do Zambra. Assim, não acontece nada no livro que me faça dizer assim, meu Deus, que livro ruim. Mas eu acho que o problema é justamente esse. Eu achei que é um livro que não acontece nada, discute pouquíssima coisa, uma história que eu já nem me lembro direito mais. E eu tinha altíssimas expectativas porque eu li do Zambra Formas de Voltar para Casa, esse livro aqui. É um livro que se passa no período da ditadura do Chile e vai contar a história desse menino e ele meio que intrigado com a vizinhança dele e também algumas pessoas que têm que fugir, têm que se esconder por causa da ditadura. É um livro que faz um retrato a respeito do período de ditadura no Chile e é um livro muito bom. É um livro que passa muito rápido, que ele tem umas cenas de mistério, assim, ele deixa a gente curioso. E a escrita do autor é maravilhosa, eu gosto muito da escrita desse autor, do Zambra. Mas Bonsai e a Vida Privada das Árvores eu achei uma confusão e eu não gostei, não. Não gostei, era um livro que eu esperava que fosse ser melhor, porque eu li esse livro aqui, eu gostei muito, mas não deu. Então, se você for ler alguma coisa do Zambra, eu recomendo que comece por esse aqui, porque esse aqui eu lhe dou certeza que é um livro muito bom. Outro livro que eu li e eu esperava gostar mais foi Do Amor e Outros Demônios. Isso porque, há algum tempo atrás, já tem bastante tempo, na verdade, eu acho que eu estava no ensino médio na época, eu li 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E na época eu gostei muito. Hoje em dia eu já não sei, porque eu já não lembro tanto da história, além de coisas assim que todo mundo sabe sobre o livro. Eu já não lembro mais de tantos detalhes da história, inclusive é um livro aí que valia a pena a releitura. Mas eu tinha muito na minha cabeça que eu tinha gostado muito da escrita, da fluidez da história, enfim. Eu tinha gostado bastante do 100 Anos de Solidão. E aí eu peguei Do Amor e Outros Demônios, que é um outro livro do Gabriel Garcia Marques, e eu não gostei nem um pouco. Eu tenho uma resenha sobre ele no Instagram, é uma das primeiras resenhas, então você tem que voltar muita coisa. Eu li no Kindle e eu não gostei muito porque tem uma questão relacionada ao envolvimento de uma menina com um homem, então aí, né, uma diferença de idade gritante. E é retratado como se fosse uma coisa de amor, sabe? Uma loucura de amor, muita paixão. E, enfim, isso me incomodou muito na leitura. Me incomodou demais, fora outros elementos que fizeram com que eu não gostasse tanto assim da leitura. Então, é mais um livro que eu li, eu esperava mais, porque eu já tinha lido outras coisas do autor e tinha gostado. E aí, por último, outro livro que eu escolhi para finalizar essa lista foi A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. Foi um livro que eu não escrevi resenha sobre ele, mas ele tem um jeito diferente de narrar, um jeito diferente de utilizar as pontuações, a forma da narrativa e tal. Foi difícil para mim pegar o prumo, né? Entender como é que estava funcionando essa leitura. Tem um drama, assim, que acontece. Ele conta a história
desse rapaz. Ele é analfabeto, é um homem, vive ali no sertão, né? E ele se envolve com outro homem que vai embora da cidade, deixa uma carta para ele. E a gente vai conhecendo o passado desses dois, vai sabendo um pouco mais da história do personagem principal. E eu acho que eu tava com expectativa muito alta sobre esse livro aqui e acabou que minhas expectativas foram frustradas um pouco. É isto. Acho que foram esses os livros que eu tinha altas expectativas e eu não gostei tanto assim. Acho que o fato também de muita gente falar bem desse livro fez com que eu ficasse com expectativas muito altas e não esperasse uma história assim, ok, sabe? Uma linearidade, mas que não tem nada de muito arrebatador, entende? Acho que eu fiquei esperando ser arrebatada por essa leitura, muito pelas coisas que as pessoas estavam falando acerca desse livro. E aí é óbvio, não é culpa das pessoas, mas também não é culpa minha, que eu fiquei com essas expectativas altas e elas não foram atendidas. Mas enfim, temos aí uma lista de livros que eu esperava mais e acabei me frustrando. Mas também tem aqui algumas dicas de livros, de outros livros dos mesmos autores e autoras, que compõem aí os livros que eu não gostei, mas que eu não gostei de um livro e gostei do outro. Então, é isto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me siga lá no Instagram para poder, quando eu pedir sugestões, vocês me sugerirem também. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, deixa um comentário, me fala se você já leu esses livros, algum desses livros, o que é que você achou sobre eles. Um cheiro e tchau!